É o fim da era. O gigante voltou, mas não pra manifestação, e sim pra nocautear quem julga e não tem ação. O gigante tá dormindo, explica então, Levi. Vou falar bem devagar, é muito baixo teu QI. Presidenta por exército na Copa, quem diria? Colocar pra perseguir quem no passado a perseguia. O gigante ia quando outra pessoa e depois caiu. Pega seu falso moralismo e vai pra puta que o pau. Podemos manifestar, diz a Constituição. Gás lacrimogêneo, spray de pimenta, das tapas na cara e voz de prisão. Ganharemos milhões de gringos interessados, mas isso vale os moradores que foram desabrigados. O gigante não é apenas na manifestação, o gigante é sua mente na total evolução. Você tá querendo socorrido, rapaz? Não, qual é o seu nome então, cara? E aí, é isso aí, governo, que você tem pra nós. Esse aí é o investimento em saúde e educação. É isso aí, presidente. Muitas pessoas que falam que não adianta porra nenhuma. Mas o que a gente faz é uma violência simbólica, é para representar a desigualdade que o banco, por meio das suas taxas abusivas, por meio do seu capital abusivo, ele fode completamente o cidadão. 17 de junho de 2013, uma data ficou marcada no Brasil. Nesse dia, milhares de pessoas de pelo menos 10 capitais do país saíram às ruas para protestar contra a Copa. Isso foi devido ao estopim, que aconteceu 4 dias antes, no dia 13 de junho, em São Paulo. 17 de junho de 2013, a gente está aqui no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, para protestar contra o aumento da tarifa de transporte público e para falar para o governador de São Paulo que o povo unido em luta não vai permitir ser reprimido, porque a nossa causa é justa e só vamos arredar o pé da rua quando a gente sair vitorioso. Cercado pela tropa de choque, aqui na rua Paim, na região da Bela Vista. Tropa de choque atacando inúmeras bombas de gás lacrimogênio, querendo efetuar prisões. Desde o início dos protestos contra a Copa, foram registradas diversas denúncias de agressão policial contra manifestantes e jornalistas. Os detidos, os quais a polícia chama de retidos, denunciam as arbitrariedades dos agentes. Segundo os relatos, uma vez presos, os manifestantes não são informados da causa de sua detenção e nem sobre a delegacia a qual estão sendo encaminhados. Eles também denunciam o uso de equipamentos como coletes luminosos que escondem o nome dos policiais. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Marcos Costa, a polícia não tem o direito de prender manifestantes e levá-los para prestar depoimento se no momento não estavam cometendo um crime. O papel da polícia é proteger a manifestação, atuar no caso de serem cometidos crimes que ameacem o direito dos manifestantes. Os advogados ativistas que representam gratuitamente os detidos durante os protestos também denunciam agressões por parte dos policiais. O grupo afirma que os agentes prejudicam o seu trabalho ao impedir que acompanhem as revistas pessoais que acabam sendo feitas longe dos olhos dos cidadãos, dos advogados e imprensa, com risco de que os agentes cometam abusos. No entanto, em resposta a tais acusações, o governo federal comprou um total de 2.691 kits com armas de borracha e uma munição para distribuir para policiais em combates de protesto. O investimento total é de 30 milhões e representa apenas uma parte dos gastos com armas não letais. Impedir que as manifestações afetem o Mundial e seus torcedores é uma das prioridades da União na segurança do evento. Além das balas de borracha, o governo investiu também em outros equipamentos não letais, entre eles pistolas que dão choque e deixam as pessoas desorientadas. Foram compradas 1.788 unidades dessas. Haverá ainda 8.374 granadas de gás lacrimogêneo disponíveis para os policiais estaduais de São Paulo e um número igual de granadas de efeito moral, de luz e som. Ainda serão comprados 9.437 gás de pimenta somente para São Paulo, sendo para o Brasil cerca de 48 mil no total.
Ainda a tática da Polícia Militar em utilizar de 80 a 100 policiais da chamada Tropa do Braço, treinados em artes marciais, para conter, supostamente sem violência, os manifestantes que causem dano ao patrimônio público. Pela primeira vez, o Brasil está sediando a Copa. Mas quais serão os gastos de um evento tão grande como esse? Segundo o nosso governo, o dinheiro gasto nas construções de estádios e nas demais despesas da Copa sairiam de iniciativas privadas. Mas segundo o Tribunal de Contas da União, 98% desses gastos saíram dos nossos bolsos e não das iniciativas privadas. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Mas não é bem isso. O governo federal vai deixar de arrecadar uma verdadeira fortuna. Só a FIFA vai deixar de pagar 559 milhões de reais em impostos. As construtoras das arenas ganharam um incentivo fiscal de 329 milhões. E para as outras obras ligadas ao projeto da Copa, são 189 milhões de reais de impostos que não serão pagos. Para a Copa aqui no Brasil foram construídos 12 estádios, dos quais 6 estão prontos e 6 ainda não estão prontos. A estimativa era para ser gastos 8 bilhões de reais na construção dos estádios e nos demais reajustes para a Copa. Só que esse valor já ultrapassou exorbitantemente. Já estamos na faixa dos 25,6 bilhões gastos para a Copa. A matéria do Sérgio Rangel ontem, na Folha de São Paulo, mostra que 98,5% dos gastos para a Copa do Mundo no Brasil, gastos previstos a esta altura em 23 bilhões de reais, e lembremos que os Jogos Pan-Americanos foram orçados em 400 milhões de reais e custou 4 bilhões. Nós estamos falando em 23 bilhões de reais para a Copa. Dentre os 12 estádios que estão sendo feitos para a Copa do Mundo, um deles está sendo feito em Manaus, no estado do Amazonas, para comportar milhares e milhares de pessoas. Mas será que realmente será usado esse estádio tão grande no estado do Amazonas, onde não há pessoas suficientes para abrigar ele depois da Copa? E tudo isso sem contarmos os grandes gastos para o Maracanã. A previsão inicial era gastar 705 milhões de reais. Mas acabaram sendo investidos mais de 1 bilhão de reais na reforma do Maracanã. O dinheiro que se gastou até hoje com reformas do Maracanã daria exatamente para você preservar o Maracanã, garantir a existência dele como ele sempre foi e construir um outro estádio, por exemplo, na Barra. Obras ligadas à Copa reforçando a retirada de moradores de suas casas. E os despejos se devem por causa do Mundial de 2014. O retrato da Copa em seu povo brasileiro é a falta de investimentos em direitos sociais, acerramento do problema de moradia com a expulsão de moradores de áreas com potencial de valorização com a Copa. As mortes de operários pela pressa das obras e o intenso esquema de criminalização dos movimentos sociais, que tentam expor as barbaridades. Nossa associação chama Associação Comunidade Viela da Paz, tá? Como eu falei, nós estamos aqui próximo da região do metrô Itaquera, perto do estádio do Corinthians. E só para frisar,
né? Que nem as pessoas falam, poxa, Copa do Mundo, que legal, né? O maior evento esportivo do mundo, fogos, diversão, bola rolando. Só que ninguém sabe o que realmente acontece em torno do estádio, né? Família desapropriada, os direitos das pessoas são esquecidos e de uma certa forma a gente responsabiliza a Copa porque antes de começar a criação do estádio, né? Antes de pensar em Copa do Mundo no Brasil, isso não é novidade para ninguém. Acho que os governos já sabiam dos problemas sociais que acontece na região de Itaquera e até mesmo em outras regiões. A Copa pode provocar despejo de 250 mil pessoas reformadas. Mais de 20 mil famílias foram removidas nos últimos 4 anos no Rio de Janeiro. O que eles querem fazer aqui nada mais, nada menos do que tirar o pobre para botar o rico. Os policiais falaram para mim, se a senhora não abrir por boa vontade, a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter que arrombar, se a senhora não quiser abrir com boa vontade. Aí abri a porta, aí começaram, eu só sei dizer que eles fizeram uma baboseira danada, estragaram minhas coisas todas, nada eu pude aproveitar. Dentro dos direitos humanos, para você tirar uma pessoa de uma casa, essa pessoa tem que ter a chave para ir para outra casa. E o que está acontecendo em relação a isso, que é a remoção dessas pessoas, tem sido coisa desumana, ilegal, fora da Constituição. A própria ONU já declarou isso e as pessoas continuam passando impune, infelizmente. Ele falou para mim, eu não quero saber, quem tem que dar moradia a você não sou eu. Eu falei assim, você realmente não pode dar, mas pode vir aqui e me jogar pra rua. Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões, gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Barreira eu vi, um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar do ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso scratch aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão. Senhoras, bom dia, senhor. Bom dia. Aqui está o projeto dos estádios. Dê uma olhada depois assim. Temos aqui também a planta de um deles. Senhor, eu não concordo com este projeto. Veja esse estádio.
é Mineirão, do estado de Minas Gerais. E de acordo com os estudos, a Copa das Confederações de 2013 e a do Mundo agora em 2014 lançarão 800 mil toneladas de gases do efeito estufa. E cerca de 75% dessas emissões são provenientes dos deslocamentos dos aviões, as hospedagens e as alimentações dos turistas. Essas 800 mil toneladas do efeito estufa corresponde a um quadro do total emitido anualmente pela capital de Belo Horizonte. Senhor, eu também não concordo com esse projeto. Veja, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam, primeiro, a saúde, segundo, a segurança e terceiro, o bem-estar da população. Mas imagine só esse estádio na Copa, com a seleção brasileira jogando nele. Senhor, primeiro temos que avaliar quais seriam os danos causados pela Copa. Muitas das cidades sedes já possuem algum espaço adequado para a realização dos jogos, mas falta a infraestrutura. Abrigar os turistas, transportá-los, acomodá-los e servi-los adequadamente. E por isso teremos que fazer adaptações com construção de hotéis, ampliações de aeroportos e a ampliação de uma rede rodoviária consiste com o volume de pessoas que serão atendidas, entre outras. Bom, e também não é só isso que estamos falando. Temos que ver também todas as grandes falhas que ocorrem nos estádios. Exato. Como sabemos, em Itaquerão, por exemplo, há várias falhas incompatíveis com a Copa do Mundo, a começar pelo sinal da internet. As torres de transmissão foram insuficientes, os celulares não funcionaram nas arquibancadas. Isso precisa ser corrigido de maneira urgente. Seria fatal, não só para a imprensa no dia 12 de julho, né? Pois é, os chefes de estados, presidentes, os primeiros ministros estarão na abertura da Copa. Como iremos fazer isso, né? Seria um desastre se não pudessem se comunicar por celulares, né? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Atraso nos estádios. Em janeiro de 2014, os estádios da Copa já somavam quase 20 atrasos e gastos de 8 bilhões de reais, que em maio saltaram para quase 10,2 bilhões de reais. E ainda pode aumentar. O motivo de tanto dinheiro gasto são as obras das arenas que não haviam sido concluídas. Uma das maiores preocupações da FIFA é o atraso da conclusão das estruturas temporárias, que precisam ser construídas nos estádios para receber a mídia, equipamentos operacionais e patrocinadores do Mundial. Até então, a entrega dos estádios concluídos a tempo é a maior preocupação da FIFA. O que aconteceu no Itaquerão, né, o acidente, isso é normal, é coisa da vida, pode acontecer, foi um acidente, morreu. Isso aí não acredito que é assunto. Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé. Porque o Pelé fala tanta merda a cada dia. Você lembra uma frase que eu falei que o Pelé calado é um poeta? E isso serve de novo. O Pelé não tem porra nenhuma consciência de que está acontecendo no país, então ele não pode falar essas besteiras. Eu acho que são gastos desnecessários. Eu acho que essa Copa é feita para gringo ver, que brasileiro mesmo não vai ter vez com isso aqui. Isso é muito bonito no ponto de vista teórico, porque na prática essa Copa não vai funcionar para nada. A gente precisa de mais hospital, de mais escola, de mais saúde para o povo. E essa Copa do Mundo, infelizmente, é um evento para o mundo ver, menos para brasileiro. O Brasil tem muitas prioridades além de futebol. A gente tem que parar de pensar um pouco em carnaval e futebol e se preocupar mais com os problemas do nosso país, que é a fome, a miséria, a saúde, a educação. Só assim a gente resolvendo esses problemas, quem sabe um dia a gente tem um país correto e apto a receber um evento dessa grandeza que é a Copa do Mundo. Tem estádio, mas não tem aeroporto, não tem segurança, não tem hospital, não tem nada. Fim da Copa, nós não temos estrutura para isso, a gente precisa de educação, saúde. Desde o início de 2014, diversas pessoas, coletivos e movimentos sociais indignados têm ido às ruas com a palavra de ordem: se não tiver direitos, não vai ter Copa. Todas as pesquisas e opiniões mostram a saúde como principal preocupação dos brasileiros. Apesar disso,
prefeitos, governadores e a presidente não tratam a saúde da população como prioridade. O resultado, sentimos na pele todos os dias nas portas dos hospitais e centros de saúde pública. A desculpa da vez para colocar a saúde em segundo plano é a Copa da FIFA. O Estado brasileiro mais uma vez submissa ao interesse internacional. Ao invés de hospitais e leitos, construíram estádios e arquibancadas. Ao invés de remédios, fizeram investimentos milionários em hospitais particulares e empresas privadas. Tudo para o atendimento dos turistas. Os absurdos não param por aí. Ronaldo Fenômeno disse: não se faz Copa com hospital. A população então fala: se não tiver direitos, não vai ter Copa. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Nós falamos com profissionais das áreas de saúde para dizer o que eles acham a respeito dos investimentos e os gastos feitos durante a realização da Copa do Mundo 2014. Nós estamos aqui nesse momento com o Dr. José Alberto e a gente queria saber a sua opinião sobre os gastos feitos na Copa do Mundo em relação ao descaso da saúde pública atual no Brasil. Sobre o que o senhor acha? Olha, é o seguinte, a Copa do Mundo, ótimo, promove o país, promove tudo, mas os gastos com saúde pública, com educação, com tudo, são primordiais para o país. Então, acho que primeiro devia se preocupar com a saúde e com a educação, para depois se preocupar com as outras coisas. E o senhor, como médico, como avalia as condições de trabalho hoje em dia? As condições de trabalho são difíceis, não só aqui. Isso não é um privilégio do município de Bela Vista do Paraíso. Isso é a nível nacional. Existem lugares que eu tenho certeza que são bem melhores que nós, mas existem lugares bem piores que a gente também. Condições muito mais precárias que a gente. Norte, Nordeste e por aí afora. O senhor é a favor ou contra a Copa do Mundo realizada no Brasil? Pelo menos agora. No momento eu sou contra. Eu acho que primeiro a gente vai preocupar com as coisas internas do país e depois sim, quando tiver condições que a gente tiver realmente superado essas falhas nossas todas, aí sim, aí pode realizar. Quando tiver dinheiro para gastar, além do necessário. Então, assim, na verdade a gente tem muita coisa que a gente precisa ainda melhorar na saúde, como falta medicamentos para as pessoas que mais necessitam. Muitas famílias não têm condições de estar comprando, né? Está em falta alguns medicamentos, né, que o governo não manda verba, não manda essa medicação, para estar investindo milhões em estádios. Eu queria, na verdade, que o governo usasse o dinheiro que está usando para a Copa do Mundo, que investisse em hospitais, em leitos, porque falta UTI, né? Falta profissionais, porque não tem dinheiro para pagar esses profissionais para estarem contratando médicos, enfermeiros, né? Especialistas. É um descaso. Então, assim, eu acho que colocar em prioridade aí o futebol, a Copa do Mundo, sendo que nosso país está precisando muito mais na saúde, educação e segurança. Ten cuidado con lo que ves, que puede estar al revés. A qualidade do serviço que eles estão oferecendo não é uma qualidade que uma pessoa espera. A veces te puedes enamorar. A Copa do Mundo. É como o povo está dizendo, né? Vamos passar muita vergonha. Imagina o caos que vai ser, já é agora sem a Copa do Mundo. Tantas pessoas vão vir para cá. La vida es compleja. É sempre assim? Não, hoje tá vazio. Geralmente é bem mais cheio. No se deja ver. La vida da sorpresas para querer. Y cuando te enamoras ya no hay mucho más que hacer. O dia mal começou e a fila numa das maiores estações da cidade é imensa. É isso aqui todos os dias, né? A gente é obrigado a pegar esse ônibus dessa forma. Quem consegue entrar, vai como pode. Todo empieza a temblar y es que
Depois de um dia de trabalho, o único lugar que sobrou para Fernanda foi no motor do ônibus. Ai, é todo dia, não tem lugar, e o ônibus é cheio demais. Tudo isso para vir sentado? Para poder sentar, porque senão já vem de manhã, não empurra e volta na mesma situação. Para poder se sentar tem que ser, é a lei do mais forte aqui. Para a população, a Copa do Mundo seria a oportunidade de acelerar a melhoria do transporte urbano, com novas linhas de metrô e corredores de ônibus. Mas a maioria das obras está atrasada e só deve ser entregue depois do torneio. Vai continuar a mesma coisa, pequenas melhorias que são bem-vindas, mas que não vão mudar o panorama. Então o que nós vamos ter no dia do jogo? Nós vamos ter aquilo que nós vimos na última Copa, aquele desespero de todo mundo querer sair do trabalho para poder chegar em casa e ver o jogo. Nunca tivemos problema de andar a pé, anda a pé, vai descalço, vai de bicicleta, vai de jumento, de qualquer coisa. Acha que a gente está preocupado? Ah não, porque turista tem que ter metrô que leve ele até dentro do estádio. Sabe do estádio? Que babaca que esqueça. Sabe do estádio? Que babaca que esqueça. Pouso e decolagem em 9 aeroportos. 12 mil quilômetros percorridos pelo repórter Eduardo Faustini com esta peça na bagagem. Uma escultura de aço, encomendada pelo Fantástico, que reproduz um fuzil AR-15. Arma com alto poder de destruição, muito usada pelos traficantes do Rio de Janeiro e pelas forças especiais dos Estados Unidos no Afeganistão. Mas esta réplica não atira. É totalmente uma obra de arte, porque ela só está conservando a silhueta original, mas o resto das partes está bem claro, que tem as soldas bem em evidência, para mostrar que não tem nada a ver com a arma original. Procuramos também não deixar o furo, que é uma coisa que identifica muito a arma, é o furo do cano, não tem furo. O objeto é colocado dentro da mala, junto com 1 quilo de açúcar para simular cocaína e R$100 mil em dinheiro cenográfico, aquele usado em novelas. Pela lei, os passageiros não podem viajar de avião com mais de R$10 mil sem declarar às autoridades. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o repórter embarca para Curitiba. Despacha a mala apenas com um lacre. Você vai arrumar o lacre, por favor? Dá para ver a mala que carrega a réplica do fuzil, o açúcar e as notas, pouco antes de ser guardada no porão do avião. No aeroporto de Curitiba, a mala chega lacrada do mesmo jeito. E de lá, o repórter segue para Belo Horizonte. Despacha a mala sem problemas. Agora, em Fortaleza, a mala aparece na esteira e está tudo lá dentro, inclusive a réplica do fuzil. Para deixar Fortaleza, a bagagem é despachada novamente. Desta vez, rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mais uma viagem, Rio-Brasília, ida e volta. A essa altura, já foram 6 aeroportos internacionais. O repórter então viaja para Congonhas, em São Paulo, e de lá pega uma ponte aérea para o aeroporto Santos Dumont, no Rio. Mais uma vez, o conteúdo da mala não é detectado. E a explicação, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, é que se o voo não é internacional, não há obrigação de passar as bagagens despachadas pelo raio-x. Para saber o que aconteceria se os aparelhos de raio-x fossem usados na bagagem despachada, a mala foi levada a uma empresa de segurança especializada. A máquina detecta um objeto com bastante metal. Mostra a silhueta de um fuzil. O que é azul aqui é a parte metálica dos objetos que estão dentro da máquina. Então tudo que é azul é metal, né? Então a gente pode ver aqui bem nítido o contorno de uma arma. O repórter ainda faz mais um teste. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, coloca a réplica do fuzil numa bolsa para levar como bagagem de mão dentro da aeronave. Ele passa pelo detector de metais, mas a bolsa não, porque lá não tem equipamento de raio-x para a bagagem de mão. Mas a bolsa chega a ser revistada pela funcionária do aeroporto, que não percebe o objeto e deixa o repórter embarcar tranquilamente.
Ok, obrigada, boa tarde. Eu te agradeço. No voo, o repórter mostra o objeto que não foi detectado. Ao chegar em Guarulhos, São Paulo, percorre a pista de aviões e passa por toda a parte interna do aeroporto, carregando a réplica do fuzil. De lá, segue para o aeroporto de Congonhas, pega outro voo para o Rio de Janeiro, despachando a bagagem e termina a viagem sem nenhum problema. Das 9 cidades percorridas, 6 vão sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. E no Mundial, um grande volume de passageiros vai circular dentro do país, o que só aumenta a preocupação com a segurança. Eu acredito que até a Copa do Mundo, se não houver uma modificação, e até as Olimpíadas, nós teremos um caos em termos de segurança. Bem, a Copa do Mundo é um evento de prostituição, é um evento midiático, as grandes empresas, Coca-Cola, todas as empresas que estão, e um evento que serve à especulação imobiliária e ao mercado de mulheres internacionais, como aconteceu. Tem um texto que está disponível no Protocopia, que fala assédio sexual e mega eventos, né? Que mostra a verdadeira face da Copa do Mundo. Sexual é a obtenção fácil de relações sexuais em determinado estado ou país estrangeiro. Na maioria dos casos, as relações são obtidas com prostitutas agenciadas informalmente ou em locais diversos, como estradas, esquinas de hotéis e bares. Além de mulheres, o comercial sexual também alicia homens para trabalharem nesse mercado. Além de envolver a questão da prostituição, o turismo sexual também envolve a presença de menores de idade na oferta de atendimento sexual. Em determinadas regiões do Brasil e do mundo, o turismo sexual consegue se manter a partir da negligência das autoridades locais e da corrupção. O turismo internacional sexual se caracteriza pela procura de clientes estrangeiros que preferem prostitutas de diferentes nacionalidades e que realizem o serviço por um preço mais baixo em comparação ao seu país de origem. O Brasil se tornou um dos principais alvos do turismo sexual a partir dos anos de 1980 e 1990, período de saturação do turismo sexual na Ásia. Porém, o continente asiático ainda lidera o ranking de principal destino desse tipo de turismo, seguido pela América Central, Caribe e América do Sul. Em 2005, segundo dados da OMT, Organização Mundial do Trabalho, o turismo sexual que vem ao Brasil, na maioria é de classe média, tem idade entre 20 e 40 anos, viaja sozinho ou junto de um amigo. Em grande parte são italianos, portugueses, holandeses e norte-americanos, seguidos pelos ingleses, alemães e latinos-americanos. No início deste ano, aconteceram publicidades que associaram o futebol e o Brasil com o sexo, como foi o caso da Adidas, que se viu obrigada a retirar do mercado as camisas lançadas por causa da Copa por sua conotação sexual. Em uma delas, de cor verde, aparecia a frase I love Brasil, mas dentro do coração havia um triângulo fazendo alusão a um bumbum feminino com um biquíni. Em outra, de cor amarela, se via uma mulher de biquíni junto à legenda Looking to score in Brazil, buscando marca por gols no Brasil, o que poderia ter duplo sentido. Outro exemplo disso é um outdoor da boate Bahamas, que insinua a mulher praticando sexo oral em um jogador. Gerou polêmica e suscitou a rejeição do governo e de várias ONGs que consideraram que este tipo de iniciativa representa um passo atrás na luta contra o turismo sexual. O principal alvo do aliciador são os adolescentes, ou seja, pessoas na faixa etária de 12 a 18 anos. Enfim, o turismo sexual existente no Brasil tende a aumentar durante o Mundial, já que o mesmo aconteceu na África do Sul em 2010, onde houve um aumento de 30% dos casos de abuso de menores. Isso ocorre pois a punição não é eficaz aos que cometem esse crime. Quanto você tira? Um dia bom. R$500. 500 reais. Gringo é difícil? Não é porque hoje aqui no Rio o que mais tem é gringo. Já saiu com gringo de que nacionalidade? Eu já saí com argentino, italiano, chinês, francês. Entendi. De onde tu é? Da Áustria. Áustria? Tu fala muito bem português. Mais ou menos. Você é homem ou mulher? Eu
ano de Copa do Mundo, tu acha que vai aumentar muito? Ah, vai. Vai? Com certeza. Tá tipo prosperando, pensando até Copa do Mundo eu vou faturar. Claro, tem que malhar mais, ficar mais gostosona, porque acho que a fatura vai ser melhor. Gente, não acredito, ele me chamou, eu chamei de volta. Tudo bem. De onde tu és? Da Itália. Itália? Sim. O dia foi realmente bem intenso. Ser uma garota de programa não é nada fácil, que eu já tinha essa noção. É inegável o turismo sexual que acontece no Brasil, a quantidade de gringo que corre atrás de prostituta brasileira. Como vai ser na Copa do Mundo? Eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que o bicho vai pegar. Centralizar o foco, 2014, quer saber? Foda-se a Copa. Antes, durante, depois da Copa, o sofrimento será o mesmo. Gigante vai acordar, levantar do berço esplêndido. Cusão, o fenômeno diz, não faz Copa com o hospital. Gastar dinheiro com estrangeiro no Brasil, isso é normal. Desemprego, exploração infantil. Superfaturação na Copa do Brasil tá por um fio a pilantragem presidencial. A paciência da grande massa tá em estado terminal. Falta remédio, educação, infraestrutura. Doença e coisa antissistema, tento a sorte em ferradura, vem pra rua. De uma imunda revolução tem muito fã, cofre que eles guardam dinheiro, se chama Maracanã. Vergonhoso a precariedade no SUS. FIFA, pifa, condição, Brasil pentacampeão em aumentar a inflação. Money extra no Mineirão, retira do Beira-Rio, alguns milhões financiados. Essa Copa rendeu pra de muitos reais de cada estado. O Partido Trabalhista não tá sendo representado no Senado, ninguém vê nada, sabe de nada. Bocas caladas não vai me surpreender. A Copa foi negociada, infelizmente Brasil. Aqui tem muitos problemas, quantos milhões vão faturar no atraso. Obra da arena, governo presta atenção. Ingresso quase milão, que daria um mês de rango na família dos irmãos.